Olá, gente. Aqui é Marcos Cavalcante para mais um episódio do nosso podcast Inspira. Sou professor da COP, Coordenação de Programas de Pós-Graduação em Engenharia do FRJ. Sou César Campos, administrador, diretor da Inconscious Produções e ex-aluno do professor Marcos Cavalcante. A ideia desse podcast é desmistificar um pouco a inteligência artificial, trazer ela para o nosso dia a dia, mostrando os impactos disso, não só do ponto de vista acadêmico, científico, mas para cada cidadão e cidadã desse país. Nesse episódio de hoje, nós vamos falar um pouco do impacto da inteligência artificial no mundo do trabalho. A gente vive hoje numa sociedade do conhecimento, como a gente falou no outro episódio, e a inteligência artificial tem participado muito da evolução do mundo do trabalho e assustado as pessoas, né? As pessoas tratam a inteligência artificial como uma coisa incompreensível, que a gente não sabe como é que isso vai nos afetar. E no fundo, assim, a inteligência artificial, eu acho isso, e foi o que a gente colocou no episódio passado, ela vai nos forçar a ser cada vez mais humanos, a cada vez mais sermos criativos e desenvolver nossa sensibilidade. E acho que é o que vai acontecer no mundo do trabalho também. Quando o mundo entrou na sociedade industrial, começou a ter fábrica, isso foi evoluindo no final do século XX, do século passado, e muitos operários perderam o trabalho, né? O avanço da tecnologia no mundo industrial fez com que muitos operários, todos aqueles que tinham um trabalho manual repetitivo, acabassem perdendo o seu trabalho. E o que eu acho que a gente está vivendo hoje com a inteligência artificial é que esse impacto da tecnologia está chegando em trabalhadores intelectuais, em pessoas como jornalistas, advogados e músicos. Contabilidade também. Que achavam que tinham, né, a profissão lá estava garantida, que todo esse impacto de perda de trabalho com a chegada da tecnologia não ia afetá-los. E o que o ChatGPT está mostrando é que, com a sua capacidade de elaborar textos, é que os robôs podem também substituir trabalhadores intelectuais dessa vez. Não apenas os operários, a mão de obra, mas os trabalhadores do conhecimento. O que eu acho que as pessoas ainda talvez não tenham entendido é que o computador e os algoritmos e a inteligência artificial pode substituir, de fato, um jornalista que faz um texto mecânico, repetitivo, ou um advogado, ou um músico. O que vai forçar, na verdade, com que essas pessoas, esses profissionais, tenham cada vez mais, evoluam no seu profissionalismo, né? Trazendo textos e composições, no caso da música, de fato criativas, né? Se a gente for pensar assim, estamos em 2023, até 2035, que postos de trabalho vão desaparecer? Marcos, tem uma coisa que eu tenho observado, eu não sei se você na sua área de atividade também tem encontrado isso, que é uma fragmentação do trabalho. Quer dizer, atividades, eu com a formação de administrador, eu observo que cada vez mais o trabalho do administrador está fracionado. Então, não existem projetos tão grandes, os projetos ficam menores para dar resultados mais imediatos. Você acha que isso é uma influência da inteligência artificial? Eu acho assim, o trabalho das pessoas, essa coisa de cada um no seu quadrado, essa compartimentação do trabalho, é que eu acho que tende a desaparecer. Pelo menos os postos de trabalho, né? Porque isso o computador pode fazer. Assim, um texto, uma petição de um advogado para um juiz é realmente uma coisa repetitiva. E tudo que é repetitivo, o computador acaba fazendo melhor do que o ser humano. O que nos coloca o desafio de pensar assim, então vai sobrar o quê para mim?
Então é o que cada um aqui que está ouvindo esse podcast tem que pensar, assim, na minha atividade profissional ou na minha vida pessoal, em que eu faço que trabalho que eu faço que é mecânico, que é repetitivo e aonde que eu uso de fato a minha credibilidade, a minha criatividade e a minha sensibilidade. Se a gente for parar para pensar, assim, a gente está num ritmo de trabalho muito intenso, né, César? Assim, Muito. cada vez o celular e o fim dessas 8 horas de trabalho, né? Você trabalha em casa, trabalha, você mistura muito essa E coisa. tem uma questão que mudou muito com a pandemia, é o horário do trabalho. Né? As pessoas em casa, elas perderam um pouco o limite de que horas começa e que horas acaba, a não ser que a empresa ou o chefe dissesse qual é o horário. E aí eu acho que ficou uma área bem perigosa assim, para nós humanos, né? De não saber exatamente o limite da... E o próprio direitos trabalhistas que se aplicavam com facilidade no século passado, né? Você tinha um relógio de ponto, você batia o ponto, eu trabalhava 8 horas, depois disso é hora extra, eu tenho direito a não sei quantos dias de férias por ano. Tudo isso começa a ficar confuso. E o desafio para cada um de nós é saber administrar isso, administrar o meu tempo, sabendo que o que vai nos diferenciar dos algoritmos e da inteligência artificial é exatamente um estímulo à nossa criatividade. E aí tem um aspecto que é como é que eu administro o meu tempo. Porque o que nos diferencia da máquina, como eu já falei, é essa capacidade de pensar e de criar. E aí vai vir aquele conceito do ócio criativo, né? Assim, para eu poder ser criativo, Domênico De Masi, para eu poder ser criativo, eu tenho que ter tempo livre. Né? Se eu só trabalho o tempo inteiro, 24 horas por dia, 2 celulares, fico nessa ansiedade de eu estar desinformado, ter que saber qual é o último, ficar vendo meu WhatsApp toda hora, que hora você vai ser criativo? Vamos parar para pensar um minutinho aqui. Grandes nomes da ciência ou da cultura, né? Assim, o Newton. Como é que ele descobriu a lei da gravidade? Ele estudou muito, ele ficou horas lendo, estudando sobre esse assunto. Mas foi numa hora de lazer, de ócio, quando ele estava sentado embaixo de uma macieira, que caiu uma maçã na cabeça dele e falou assim, putz, saquei qual é a lei da gravidade. Né? Vários outros, ou músico, tem essa coisa da obrigação, do trabalho, do esforço, mas a criatividade emerge, surge na hora que a pessoa está relaxada, num momento, né, sem estar conectada no celular. Então, eu acho que cada um de nós tem que criar hábitos novos nessa nossa sociedade. Eu, por exemplo, tenho um dia da semana que eu não consulto meu celular. Nem para jogar, nem olho o WhatsApp. Excelente. Eu desligo meu celular e vou andar, vou ver os pôr do sol na praia do Arpoador, vou caminhar na Floresta da Tijuca. E, em geral, é nessas horas que as boas ideias surgem na minha cabeça. Então, não é por acaso, né? Assim, você tem Eu queria fazer uma observação, Marcos, que você, sem querer, você me alertou um dia, porque eu liguei para você no fim de semana e você falou, segunda-feira a gente conversa sobre isso, sem falar nada, só falou isso. E isso me alertou para o seguinte, mas ele está certo, eu é que estou errado, eu também só vou falar na segunda-feira e eu aproveitei melhor meu fim de semana. Eu tenho o maior prazer em fazer o que eu faço, o meu trabalho, como professor e pesquisador. Então, de fato, a fronteira, o que é trabalho, o que é lazer, para mim, se misturou muito. Para mim e para várias outras pessoas que têm um trabalho que não é aquele trabalho chato, burocrático, né? Meu Deus, segunda-feira. Eu acho que isso é uma tendência irreversível. Eu acho que a gente não vai conseguir criar essa coisa de quantas horas, eu vou anotar aqui quantas horas eu estou trabalhando, isso vai sumir mesmo. O que você tem que ter é a capacidade de organizar o seu tempo e de ver qual é o momento que, né, assim, eu, quando me separei da mãe da minha filha, foi uma separação amigável e a gente tinha um dilema de como é que vai ser, quem vai ficar quanto tempo, né, com a Júlia, minha filha. E aí a gente, no início, deixou aquela coisa solta. Não, quando você quiser, você pega.
E eu vi que isso não estava funcionando, porque na hora que eu queria estar com a Júlia, aparecia uma reunião. Aí eu tive que bloquear. Eu bloqueei na minha agenda, que eu falei, quarta-feira é o dia da Júlia, além do fim de semana. Então, nas quartas-feiras, eu não marcava nenhuma reunião, eu ficava, desligava o celular e estava presente ali com a minha filha. Então, se a gente quiser continuar sendo trabalhador do conhecimento, você que é advogado, contador, médico, músico, né, você vai ter que ter tempo na sua vida para se dedicar, para abrir espaço para a criatividade. Vai ter que ler, vai ter que estudar, mas vai ter que deixar o seu tempo livre para poder a sua criatividade aflorar. E eu acho que isso aí você tem que organizar mesmo. Dizer, olha, quarta-feira é o dia que eu não vou ligar o meu celular. Eu vou caminhar na rua, vou fazer, né, pequenas anotações. Aí, Marcos, você está criando um espaço aí interessante, que é o espaço seguinte. A inteligência artificial pode ajudar isso. Pode. Ela pode identificar em que momento do dia você é mais criativo, se é de manhã, se é de noite. As pessoas têm uma percepção, né? Em geral, eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar, eu me sinto mais criativo pela manhã, não à noite, né? Mas tem gente que é exatamente o contrário, que é à noite que ela se sente mais criativa, que as ideias aparecem. Então é uma questão de você organizar o seu tempo. O trabalho que era burocrático, né? Você tinha que bater ponto, agora ele é mais criativo, ele tem que ser mais criativo. O que vai nos diferenciar de um computador ou de um algoritmo de inteligência artificial não é a nossa capacidade de escrever, porque isso o ChatGPT vai estar mostrando aí que vai conseguir fazer. Então, você tem que ser mais humano, como a gente falou no outro episódio. Eu sou um otimista, eu acho que o desafio que o ChatGPT está trazendo para nós é o seguinte, olha, mesmo para você que se chamava de intelectual e que tinha um trabalho intelectual, você vai ter que desenvolver sua sensibilidade, vai ter que conhecer outros assuntos, porque a criatividade não vem para aquele cara que só estuda um assunto, né? O contador só vai estudar contabilidade, o advogado só vai ler livro de advocacia, né? De direito. Não. Eu acho que você vai ter que ver mais filme, vai ter que ler livro de outros assuntos, ler romance, para fazer com que mais neurônios do seu cérebro façam sinapses diferentes. Sim. Porque aí as ideias vão surgir, né? Vão fluir. Então, essa coisa da diversidade, né? Conviver com pessoas diferentes, que não são só aquelas do trabalho, ou que pensam igual a você, é outra coisa que eu acho que a gente tem que buscar, furar a bolha, né? Então, assim, coisas para fazer para estimular a criatividade. É ter tempo para isso, ter tempo livre, você ter ócio na sua vida, você organizar a sua vida de forma a viajar, a poder ter contato com outras pessoas. Segunda coisa é a diversidade, não deixar que o algoritmo, porque o algoritmo só vai mostrar na linha do tempo lá das mídias digitais, do Facebook, do Instagram e de outros, as pessoas que pensam como você. O algoritmo foi programado para isso. Eu tento enganar o meu algoritmo. Eu curto coisas que eu não gosto tanto assim, exatamente porque eu quero que apareça na minha linha do tempo gente que pensa diferente de mim, para eu poder argumentar, para eu poder, né, ter contato com pessoas que pensam diferente. Isso eu acho absolutamente crítico, que as pessoas não fiquem escravas do algoritmo, né, que vai só mostrar as pessoas amiguinhas e que curtem você, mas que te tragam pensamentos e ideias novas. Acho que seria interessante, Marcos, você falar um pouco mais do algoritmo, porque eu observo assim que as pessoas tratam o algoritmo quase como se fosse um ser pensante, um agente inteligente, como algumas pessoas falam. E seria interessante você mostrar o que é o algoritmo, que é uma regra, né? Um algoritmo, assim, tudo que se faz em inteligência artificial, inclusive o ChatGPT, não é alguma coisa criativa. Tudo foi absolutamente programado. Então, eu já desenvolvi um agente inteligente para me ajudar a não ler todos os meus e-mails todo dia, né? Então, e ele foi programado para aprender comigo. Peraí, eu queria um parêntese. Você
Você montou um algoritmo? É Eu isso? construí um algoritmo que observa o meu comportamento ao ler meus e-mails e a partir desse comportamento eu programei ele para dizer, olha, todo cara que eu deletei a mensagem sem nem abrir, você exclua da minha lista. Não deixa mais se o Mercado Livre, ou sei lá quem, me manda mensagens e eu deleto sem abrir 5 vezes seguidas, você nem mostre mais esse e-mail. Ou, ao contrário, as pessoas que você abre e-mail em primeiro lugar, né, coloca ele na frente, na lista do meu e-mail. Então, só para dizer o seguinte, que os algoritmos não fazem o que eles fazem do nada. Mesmo o aprendizado dele, ele é programado. Alguém disse, olha, o que é pensar igual o Marcos? Por que na linha de tempo do Facebook só aparecem pessoas com as ideias parecidas com você? Porque o algoritmo fica analisando o que você curte, quem você curte, que tipo de conteúdo você curte. Se você curte viagens para Paris ou para a Europa, vai aparecer, e o César Campos também, vai dizer, vocês têm coisas em comum. Por exemplo, vocês gostam de viajar, ou de assunto Paris, ou de política, ou de um determinado homem político ou homem público. Então, a partir dessas afinidades de opinião, ele vai mostrar na sua linha de tempo, né, pessoas que pensam como você. Então, quem fica escravo do algoritmo, quem fica vendo lá as mensagens do Facebook achando que aquilo é aleatório, aquilo não tem nada de aleatório. Aquilo foi programado para alguém, para que apareça daquele jeito ali. E o teu trabalho para você sair dessas bolhas, né, é exatamente curtir outras coisas diferentes, para que permitam você não ficar preso dentro de um determinado tipo de pensamento. Uma coisa que toda vez que a gente fala em inteligência artificial, a gente esbarra no impacto do trabalho, né, como você falou aqui. E aí, sempre que se fala de impacto no trabalho, sempre se fala de menos emprego, né? E a inteligência artificial, ela pode servir tanto para criar novos postos de trabalho, como também para gerenciar essa questão de emprego. Claro. O drama que eu acho é que os empregos que a inteligência artificial, como toda tecnologia, provoca, né? Assim, é que o cara que perdeu o emprego por causa daquela tecnologia, ele raramente vai ser o cara que vai ser empregado, né? Porque quando a tecnologia tira o emprego de alguém, né, o robô que tirou o emprego do operário na fábrica, ele acabou gerando outros empregos, por exemplo, na fábrica de robô, ou outro tipo de processamento que o trabalho exigiu. Você vai ter que ter na contabilidade alguém controlando aquele robô, enfim. Então, assim, você gera empregos em outros lugares também. O problema é que o operário que perdeu o emprego por causa do robô, dificilmente vai ser o operário que vai trabalhar na fábrica de robô. Então, esse é o drama. Aí você tem que criar um novo pacto na sociedade. Né? A gente está vivendo esse dilema na questão dos direitos trabalhistas. Assim. As pessoas reclamam que agora eu estou trabalhando mais, né? Apesar de ter o meu tempo mais livre, eu não tenho que bater ponto de 8 às 5, eu posso trabalhar de casa, mas, na verdade, todo mundo está trabalhando mais horas do que antes. Tem um fenômeno, por conta desse trabalho em excesso, que aumentou assim significativamente a quantidade de aplicativos voltados para tratamento de ansiedade, tratamento de depressão, tratamento de falta de controle do seu tempo, para sono, né? Músicas para relaxar. Tem uma série de coisas que isso é inteligência artificial também. Também. E eu acho que o que a gente, enquanto sociedade, vai precisar discutir, assim, para mim o mote é assim, não seja prisioneiro da tecnologia, é o contrário, é a tecnologia que tem que ser prisioneira e obedecer à sociedade. Então, essa questão das horas de trabalho, nós não vamos tentar enquadrar um trabalhador do conhecimento, ou um trabalhador do Uber, na legislação trabalhista do século passado. Isso já era, isso é inviável de acontecer. Quando eu entrar no computador, começa a contar. É como se você estivesse batendo ponto. E aí, quando você desligar o computador, é que você deixou de trabalhar? Não, porque você pode ter feito 1000 coisas ali que não tinha nada a ver com trabalho também. Então, assim, é impossível isso.
Você vai ter que criar outros mecanismos, pactuar na sociedade uma outra forma de organizar o trabalho. Como a pandemia mostrou. Trouxe o trabalho híbrido. E, por exemplo, fazendo com que garanta, mesmo para aqueles que estão perdendo o trabalho por causa da tecnologia, uma renda mínima, por exemplo. Perfeito. É uma discussão que está acontecendo no mundo inteiro, trazida inclusive por pessoas de tecnologia, como o próprio Bill Gates. Por falar nisso, Marcos, nós estamos agora em maio, né? E aí, o que a gente poderia pensar em termos de proposta com a inteligência artificial para diminuir o desemprego, coisas desse tipo? Eu acho que a grande vantagem da tecnologia é ela conseguir fazer um match, né? Assim, colocar em contrato quem está precisando de um determinado trabalho e quem pode prover esse trabalho. Sim. O que o Uber faz é que tem gente querendo se deslocar na cidade, tem gente que tem o próprio carro e está ocioso, e você bota esses dois caras em contato e diz, olha, vão lá. Você, Perfeito. motorista de Uber, leva você de um lugar até outro. O que ele fez foi colocar juntos, né, o cara que estava precisando de um trabalho, de uma competência, né, e alguém que detinha essa competência ou essa capacidade de prover aquele serviço. Então você pode imaginar, por exemplo, no Rio de Janeiro, a cidade que a gente mora, você tem hoje mais de 1/3 da força de trabalho no Rio de Janeiro são os trabalhadores por conta própria. Sim. Não é só motorista de Uber, Não. é o cara que é bombeiro hidráulico, pintor, Ou etc. faz tudo. Faz tudo. Esse cara, ele presta o serviço dele, em geral, de uma maneira, numa rede muito local. Né? O porteiro do prédio, eu pergunto para o porteiro do meu prédio, cara, Severino, você conhece algum bombeiro? Você Isso. conhece algum marceneiro? E aí fica. Mas o marceneiro, no fundo, ele tem uma rede muito pequena. Então você podia ter um Uber de trabalhador autônomo, por exemplo. É uma ideia que eu nunca vi ninguém implementando, mas que eu acho totalmente possível, de cabeleireiro, mulher que... Como é que é? Faz a unha, manicure. Manicure, bombeiro Aliás, tem hidráulico. uma inovação interessante em São Paulo. Eu vi em São Paulo, numa estação de metrô, uma espécie de um balcão, não era um balcão, é um quiosque, né? De cabeleireiro e manicure e maquiadora. Numa das estações do metrô, era uma experiência que estavam fazendo, para as pessoas que não têm, as mulheres que não têm tempo de se maquiar, de se preparar ou para a festa ou para ir para o trabalho. E passam na estação do metrô e ficam ali no quiosque. E tem gente que interessante. Quer fazer isso em casa, né? Isso, A mulher, às vezes, em geral, essas manicures não são a dona, né, do salão de beleza, a dona do salão de beleza fica com metade da renda que ela ofere ali. Por quê? Porque ela não tem uma rede de clientes. Perfeito. Na hora que você tirar esse intermediário, que é a dona do salão de beleza, e botar as pessoas que querem o serviço de manicure em contato com a manicure, que é o que o Uber fez, você uberizar essa relação, tirando o intermediário, você está aumentando a possibilidade das pessoas trabalharem e a inteligência e a tecnologia pode ajudar nisso, né? Mas eu não conheço nenhum secretário municipal ou estadual de trabalho que está pensando de fato nisso. E como eu vou ajudar as pessoas a conseguir... Com a inteligência artificial. Com inteligência, né? A conseguir trabalho. E vai estar ajudando todo mundo, o cidadão que precisa do serviço e o cidadão que quer prestar aquele serviço. Eu, como administrador, trabalhei em empresa privada, pública, e esse drama de desemprego é um drama que deixa a gente muito abalado e preocupado. E eu sempre fiquei pensando o que poderia ser de aumentar o prazo de licença maternidade, criar licença paternidade, aumentar o prazo de luto, né? E aumentar até as férias, no caso, para que a gente possa reduzir esse impacto de desemprego, fazendo a mão de obra gerar com mais inteligência. Eu acho que é totalmente factível. A jornada de trabalho seria algo importantíssimo de ser mexido, vamos dizer, ou trabalhado pela inteligência artificial, porque se você observa, nós mudamos todas as condições de trabalho, menos a jornada. A jornada é igual a séculos. E, no entanto,
as pessoas demoram 3 horas de condução, as cidades estão muito mais complexas, mas a jornada permanece de 8 horas, quando ela foi pensada para ficar com aquelas vilas operárias do lado das fábricas, aí cabia as 8 horas, e hoje em dia fica esse absurdo. E aí, Marcos, eu fico pensando nessa complexidade toda de trabalho e inteligência artificial, a gente está precisando de mais coisa na bagagem. É verdade. E aí, o que você tem de sugestão aí para levar na bagagem? Para levar na bagagem, a ideia é que a cada podcast a gente vai dar algumas dicas de livro, vídeos, eventos que as pessoas que quiserem se aprofundar no assunto podem procurar essas dicas. Minha dica é o seguinte, é um vídeo que eu participei há alguns anos atrás de um programa chamado Café Filosófico na TV. Muito bom, muito bom. Exatamente, TV Cultura. Então vocês procurem no YouTube Café Filosófico, Marcos Cavalcante, o futuro do trabalho. Então, César, você tem alguma dica aí para o pessoal levar na bagagem? Olha, eu tenho uma dica ótima, porque com o assunto de hoje, inteligência artificial, você falou de trabalho, falou da necessidade de administrar tempo. É importantíssimo as pessoas lerem um livro de Jonathan Crary, que é 24/7, e é 24, 7 dias na semana. Que esse livro é um sociólogo em que ele fala o seguinte, que a única hora que a gente não está sofrendo pressão para consumir coisas é quando a gente dorme. E vale a pena ler esse livro porque ele põe muita coisa para a gente pensar. E se você gostou, curta a gente e avisa para os amigos. Quanto mais gente assistir, mais legal vai ficar esse nosso bate-papo. Então até o próximo episódio, um abraço para todo mundo. Um abraço para todos. Esse podcast Inspira foi gravado nos estúdios da Inconscious Produções. Edição e trilha de Ana Sucha.